Curiosidades inacreditáveis da Idade Média. A Idade Média é cercada de mitos e histórias fascinantes. Mas será que tudo o que você ouviu é verdade? Hoje vamos revelar curiosidades surpreendentes desse período sombrio, desde banhos e pão alucinógeno até tribunais para animais. Prepare-se para descobrir que a Idade Média foi muito mais complexa do que você imagina. Capítulo 1. O cotidiano esquecido, a vida além da guerra. Quando pensamos na Idade Média, logo imaginamos cavaleiros em batalhas ou reis em seus castelos, mas a verdade é que a maioria das pessoas vivia no campo, cuidando de plantações e sobrevivendo com o mínimo. Higiene na Idade Média. Embora muitos acreditem que as pessoas da Idade Média nunca tomavam banho, isso não é verdade. As casas de banho públicas eram comuns em cidades maiores, e o banho semanal era considerado um costume básico para muitas famílias. Curiosidade extra. O uso de ervas como lavanda e alecrim era comum para aromatizar os banhos e afastar doenças. O temido pão alucinógeno. Durante épocas de escassez, as pessoas consumiam grãos contaminados com um fungo chamado ergot, que causava alucinações e sintomas graves. Esse fenômeno pode ter contribuído para surtos de histeria coletiva, inclusive durante os julgamentos de bruxas. Exemplo real. Em 1518, uma estranha epidemia fez com que dezenas de pessoas começassem a dançar sem parar, possivelmente ligadas ao consumo de grãos contaminados. Entretenimento e feiras. Enquanto os nobres se divertiam com torneios e caçadas, o povo celebrava em feiras. Esses eventos misturavam comércio, música e até competições de força e resistência. Curiosidade extra. As feiras eram uma das poucas oportunidades de lazer e comércio para camponeses, sendo verdadeiros momentos de integração social. Capítulo 2. O bizarro e o inexplicável. Algumas práticas medievais ultrapassam a lógica moderna, desde crenças estranhas até julgamentos inacreditáveis. A Idade Média foi palco de eventos bizarros que desafiam nosso entendimento. O julgamento de animais. Acredite ou não, animais eram levados a julgamento na Idade Média. Porcos, vacas e até gafanhotos foram acusados de crimes como destruição de plantações e ataques a pessoas. Exemplo real. Em 1386, na França, um porco foi condenado à morte por atacar uma criança. O exagero na perseguição aos gatos. A crença de que os gatos eram ligados à bruxaria levou à sua perseguição na Europa. Essa superstição teve consequências graves. Com menos gatos nas cidades, a população de ratos explodiu, favorecendo a disseminação da peste negra. Curiosidade extra. Ironicamente, os gatos eram na verdade uma poderosa defesa natural contra roedores e poderiam ter reduzido o impacto da epidemia. Capítulo 3. As batalhas e suas surpresas. O campo de batalha medieval foi um verdadeiro laboratório de inovação e estratégias, e muitas ideias erradas foram perpetuadas sobre ele. O mito das armaduras, pesadas demais. Ao contrário do que muitos acreditam, as armaduras medievais não eram tão pesadas a ponto de imobilizar seus usuários. Cavaleiros experientes podiam se levantar rapidamente e até correr usando a armadura completa, que pesava entre 20 e 30 quilos, o mesmo que o equipamento de um soldado moderno. Flechas e a verdade sobre a penetração. Apesar de serem eficazes em grandes quantidades, flechas tinham dificuldades para penetrar armaduras de placas bem feitas. O segredo das flechas estava no volume de disparos, criando pânico e atingindo pontos vulneráveis. Conclusão. A Idade Média foi um período repleto de desafios, mitos e momentos fascinantes. Entre rituais estranhos, batalhas brutais e uma sociedade marcada pela fé e pela superstição, esse período deixou marcas profundas na história. Agora que você conhece esses segredos, está pronto para enxergar a Idade Média com outros olhos.